Pai, em nome de Jesus, é no teu grande, no teu santo, no teu poderoso nome que nós estamos congregados, no nome do teu Filho. E aqui, Senhor, nos colocamos debaixo deste nome, Senhor, para rogar a Ti que nos dê a Tua palavra. Muitos de nós que estamos aqui nesta manhã carecemos de uma obra de transformação. Muitos dos que estão aqui, Senhor, carecemos de cura, de restauração. Carecemos de um novo começo. Então, Senhor, Tu que conheces, porque sondas o mais profundo do nosso ser, envia-nos a Tua palavra libertadora, transformadora, essa palavra terapêutica, essa palavra que é espírito e vida. Nós rogamos a Ti que Teu Espírito Santo nos habilite a recebê-la, que Teu Espírito Santo atraia as nossas atenções, os nossos ouvidos, que Ele abra o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Amados em Cristo, nós estamos estudando já há algum tempo uma série de textos em Romanos capítulo 8, os versículos 28 e 29. E aqui eu quero destacar apenas uma frase que está no versículo 29. Conformados. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então essa palavra aqui, conformes, conformados, conformes à imagem do seu Filho. Ainda, Romanos capítulo 12, versículo 2, quando Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a última porção, esta eu quero ler com vocês. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem, aí você vai ver que não tem a palavra formado, porque ele é eterno, ele é incriado. Então ele diz, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, como é, olha essa frase, como é o homem celestial, a gente vai gastar um tempo para entender essa frase. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, agora olha essa frase, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então aqui eu quero destacar duas frases. A primeira está no versículo 48, onde diz, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E no versículo 49, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Amados irmãos, se nós pudéssemos tentar descrever de maneira microscópica o que é que tem acontecido com a fé cristã, o que ocorreu com a igreja na história, quais são as consequências que nós temos hoje.
Se nós pudéssemos seriamente avaliar a condição da igreja, a sua situação, por que que nós somos tão fracos na oração e somos meramente emocionais na adoração? Porque a oração não é uma coisa profunda na nossa vida e a adoração não é uma reação da profundidade da nossa vida? Por que que nós somos tão rasos na interpretação, na revelação e na aplicação da palavra? Lemos a Bíblia como um livro, mas não permitimos que ela, como o livro de Deus, soprada, inspirada por Deus, se torne vida e poder dentro de nós. Na medida que a leitura dela passa a ser ela mesma a leitura em nós, que nos desvenda, que nos quebranta, que nos revela a Deus, que penetra, que transforma. E por quê? Se nós olhamos para a vida cristã hoje e vemos que há uma profunda apatia, uma profunda falta de consciência do que é a realidade espiritual, e em contrapartida, o que nós temos muito são obsessões religiosas. Bom, eu poderia enumerar muitos pontos que nos mostra a degradação espiritual. Eu creio que a meditação correta, com a ajuda do Espírito Santo sobre esses textos, vai nos mostrar que aqui concentra o problema crucial. A grande maioria dos irmãos, dos cristãos, das pessoas que disseram que nasceram de novo, pessoas que testemunham que são filhos de Deus, pessoas que proclamam uma fé espiritual, essas pessoas, elas não compreendem o seu mundo interior, o seu homem interior. E a falta de compreensão do homem interior é, até onde eu consigo ver, a maior causa da apostasia, da degradação e dos fracassos espirituais. A grande explicação porque muitos cristãos são rasos na palavra de Deus, são fracos na oração. Quando eu falo fraco na oração, tem muita gente que fala assim, graças a Deus não está falando comigo, porque eu tenho todo o meu dia, eu tenho meu momento de oração. O que adianta você orar e você não saber o que é oração? Porque tem muita gente que eles acham que oração é só você abrir a boca e falar com Deus. Irmão, se fosse isso, era muito simples. Mas não é. Oração não é você falar para Deus os seus problemas, ficar pedindo coisas para Ele. Isso aí talvez seja a ponta muito pequena do que você pode imaginar sobre a oração. Oração é, em primeiro lugar, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Oração, ela não se limita a você falar com Deus. Oração está intimamente ligada ao falar de Deus na sua vida. Oração não são aqueles minutos que você passa falando com Deus. Oração é uma questão de uma vida com Deus. É heresia isso aqui, irmãos? É isso aqui que é heresia? Isso aqui não é a verdade? Qual é a sua verdade? Como é que você tem definido a oração? Você só dobra o joelho para falar com Deus porque você tem problemas, ou então porque senão sua consciência vai ficar pesada se você dormir e não orar. Se você define a oração assim, você está equivocado. Esse é o seu grande problema, você não entendeu o seu homem interior. Oração é comunhão com Deus. Comunhão incessante. Uma comunhão que torna Deus cada dia mais desejável. Uma comunhão que te inquieta porque você tem gastado mais tempo assistindo filme, vendo coisas, gastando seu tempo de uma maneira errada, não remindo ele, do que meditando, contemplando, falando, tendo comunhão com Deus. Oração é contemplação. Tem muitas pessoas que o joelho é até calejado, não estou fazendo crítica disso.
mas o coração não é quebrantado, não é rendido. Então o que adianta você orar? Orar e não tocar Deus? O que adianta você ler a Bíblia, a palavra de Deus, e essa palavra não ser vida em você? Jesus disse isso lá em João 5, examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. É isso que os fariseus faziam. Eles examinavam o antigo Torá, a lei, os salmos, os profetas, e eles cuidavam que, se eles lessem o Torá, eles teriam vida eterna. Aí Jesus diz assim, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, mas a mim, vocês não têm buscado para ter vida. Sabe o que Jesus está dizendo? O objetivo dessa palavra escrita é nos levar a uma palavra viva. Se a sua leitura da Bíblia não te leva a uma intimidade com Deus, se a leitura da Bíblia não te leva a uma profundidade de relacionamento com Cristo, então você está lendo letras mortas. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso, justamente isso que o nosso Senhor Jesus diz, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 3. Porque aquelas pessoas liam a lei, mas elas liam com véu. Entende? Elas liam a lei, mas liam com véu. O que adiantava ler a Bíblia, o antigo Torá, com véu? Percebe, irmãos? Assim também somos nós. Isso reflete na nossa oração e reflete na nossa adoração. Muitas vezes nós oramos sobre assuntos com Deus, onde a resposta não está em Deus, está em nós. Vou dar um exemplo. Você ora e fala assim, Senhor, me ensina a te buscar. Irmãos, isso aí é igual uma criancinha, um bebezinho, chegar para o papai e falar, papai, me dá uma Ferrari. Me dá uma Ferrari, papai. Você não sabe o que está pedindo. O pai vê naquela criança uma infantilidade, falando coisa com coisa. Irmãos, me ensina a te buscar, é dever nosso buscar o Senhor. Não há um lugar na Bíblia que você vai encontrar respaldo doutrinário para isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar o Senhor é ordem, é mandamento, é dever. Não coloque nos ombros de Deus o que é a tua responsabilidade. Senhor, me encha do teu Espírito. Como? Como? É como a criança que fala, mamãe, eu quero comer. Aí a mãe olha para aquele menino grande. A geladeira está farta, a mesa está farta, tem fruta, mas se a mamãe não for lá fazer a papinha, colocar na boquinha do rapaz, da moça, não come. Se não pegar o danoninho e colocar na mão, na mesa, na boquinha dele, não come. Irmãos, o Espírito já foi dado, ele já habita aqui dentro. Nós estamos pedindo para Deus fazer o que ele já fez. A resposta dessa oração é nossa, não é de Deus, não. Você tem um dever, é imperativo. Quando você lê Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O modo do verbo nessa frase é imperativo. E por que é imperativo? Porque é uma ordem. E ordem é para ser questionada. Ordem é para ser discutida. Não. Ordem é para ser obedecida. Seu problema é de ignorância ou desobediência. Então você decide de que lado você está e peço, Senhor, corrija a minha vida. Entende, irmãos? E por que a gente fica nessa periferia espiritual? Porque nós não entendemos o homem interior. Não compreendemos o que aconteceu conosco. É sobre isso que eu tenho tentado lhes ajudar. Lhes ajudar. Porque senão, irmãos, vai entrar mais um ano, sair mais um ano, e nós vamos viver num círculo de infantilidade, de imaturidade, de falta de crescimento. E nunca iremos avançar para a plenitude de Cristo. Deus não quer que nós sejamos uma igreja infantil. Deus quer que nós sejamos uma igreja madura. Deus quer que nós nos portemos como um exército dele.
Esse exército que vai preparar o caminho para a volta do seu filho. Esse exército que não vai se curvar ao governo do anticristo. Então, se nós não tivermos uma postura correta, nós jamais iremos resistir no dia mau. Isso influencia toda a sua vida. Toda a sua vida. Eu tenho procurado mostrar isso para os irmãos. No estudo passado, nós meditávamos sobre Gênesis 6:3, onde Deus coloca uma sentença por causa da queda, da desobediência do homem. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Deus havia criado o homem espiritual, suas faculdades espirituais, intuição, consciência e comunhão, governava suas faculdades emocionais, mente, vontade, ou vontade, mente e emoções. Mas quando o homem caiu, ele passou não apenas a ser um homem espiritual e emocional, ele passou a ser um homem carnal. Aí nós lemos, estudamos os finais ali de Romanos 7 e o início de Romanos 8, sobre 3 leis espirituais. A lei de Deus, que é no nosso interior, que ela parte do espírito para a mente, governando a mente. Esta lei é o caráter de Deus. Essa lei tem a ver com o caráter de Deus. Uma outra lei que reside, e essa lei passou a existir no homem por causa da queda, e esta lei que o tornou carnal. Por isso Deus diz que o meu espírito não habitará para sempre no homem, porque ele se tornou carnal, isto é, ele passou agora a ser governado pela lei do pecado. Então, rapidamente, irmãos, apenas ler, nós não podemos demorar muito aqui. Romanos capítulo 7, deixe-me colocar elas rapidamente, só para ler. Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem, olha essa frase, homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Veja isso. Romanos 7, 22. Lei de Deus. Então, essa lei de Deus, como já falei, tem a ver com o caráter de Deus, com a natureza de Deus. Era essa lei que governava a vida de Deus em Adão antes da queda. Ele era governado por esta lei. Mas agora o homem caiu. Vamos para uma outra lei. Versículo 25. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu mesmo, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, natureza caída, lei do pecado. Porque agora o pecado passou a ser uma lei dentro do homem. Escute isso, o pecado passou a ser uma lei. Agora o homem se tornou governado por essa lei. Versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Certo? Então agora há uma terceira lei. Essa é a lei do Espírito de vida. E essa é a lei que nos livra da lei do pecado e da morte. Bom, nós estamos procurando entender isso, irmãos. Por quê? Hoje nós vivemos o culto à estética. As pessoas se preocupam muito com o seu corpo, com a sua aparência. Hoje, para tirar uma mulher de casa, você tem que acordar ela 3 horas antes, se for de manhã. E se ela for sair às 5, ela tem que começar a arrumar às 2. Eu estou exagerando, né, irmãs? Me perdoe. Mas é quase isso. Mas nem todas são assim. Sabe por quê, irmãos? Culto ao corpo. Hoje, as pessoas dão muito valor nisso. Não estou dizendo que está errado, não, irmãos. Está errado é quando isso vira uma compulsão doentia, exacerbada, uma idolatria pessoal, enquanto por dentro o espírito está lá morto. As suas faculdades espirituais, aonde o Espírito de Deus habita, não tem função nenhuma. Você é uma pessoa anímica. A palavra anímica é para descrever uma pessoa almática, emocional, uma pessoa que é governada pelo que sente, pelo que quer, pelo que pensa.
Ela é governada por isso. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Uma pessoa que está conformada a este mundo é uma pessoa anímica. Por isso ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é a transformação da mente? É quando ela deixa de ser uma mente anímica, porque ela é uma parte da alma. Ela nunca vai deixar de ser parte da alma, mas ela não vai ser almática. Ela vai ser governada como outrora, pela vida do Espírito de Deus no nosso espírito, por meio da intuição, por meio da consciência e por meio da comunhão. A intuição governa a vontade, a consciência governa a mente, a comunhão governa as nossas emoções. Aí você não vai ser governado pelas suas emoções, porque emoções sem o governo do Espírito Santo torna a pessoa doente. A pessoa fica desesperada a ganhar um aplauso, um elogio. Ah, irmãos, quantas pessoas aqui sentadas, me olhando, são doentes na alma. Imagina a mulher, não é que eu estou dando corda para isso, não, que eu também concordo com as irmãs, mas a esposa se arruma, ela fica tão bonita, passa perto do esposo, ele nem percebe. Aí lá vem o cachorrinho, aí, você está lindo, faz um elogio para o cachorro, mas não faz para a esposa. Problemas à parte, mas tem um porém, irmãos. O problema não é o seu esposo te elogiar. O problema é que quando isso não acontece, você morre por dentro. Aí é um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, você fica uma mulher morta. Isso acontece também o contrário. Mas isso atinge muitas irmãs. Não estou aqui por um lado, dizendo que os homens estão certos, eles estão errados. Eles têm que sim elogiar, têm que falar do perfume dela, têm que sim que dizer que o cabelo dela está lindo. Agora eu quero dizer para você, irmã, então vocês me entenderam, você não pode ficar escravizada, porque isso pode ser uma doença do seu ego, porque muitas irmãs, eu estou falando isso porque, gente, são 30 anos, não são 30 dias, convivendo com gente no serviço ao Senhor. Quantas pessoas, elas demoraram a entender que isso não pode se tornar um cemitério emocional dentro do seu ser, não pode se tornar uma prisão dentro do seu ser, porque quando você aprende a relacionar com o Senhor, tudo é periférico. Você não depende de nada nem de ninguém para você se sentir bem, você depende do Espírito Santo no teu espírito. Isso destrói casamento, irmãos. Isso destrói casamento. Isso destrói pessoas. Nós ficamos tão dependentes do olhar dos outros, da aprovação dos outros, do elogio dos outros. Eu estou dizendo, irmãos, por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que os homens não devam fazer isso, tem que fazer. Então as irmãs estão me entendendo, e os maridos também. Eu estou dizendo é que você, meu irmão e minha irmã, não fique escravo dessas coisas, porque senão você vai viver na alma. Estude, se você não leu, procure ler o livro de Madame Guyon. Como ela experimentou isso, e como ela entendeu as profundezas de Deus, e como essas profundezas a libertou de um casamento doentio, de um ambiente hostil, e como ela sobreviveu espiritualmente. Irmãos, isso tem produzido doenças profundas na alma. Pessoas ficam escravas, elas nunca estão satisfeitas. Olha o nariz, puxa para cá. Depois faz outra cirurgia para cá, depois para cima, depois para baixo. Aí não está bom, arruma a testa. Aí depois arruma aqui, arruma aqui, arruma aqui. Vai arrumando, irmãos, pelo amor de Deus. Gastou uma casa inteira, enquanto a casa interior, o tabernáculo do Espírito, está lá, cheio de teia de aranha. Nenhuma das faculdades espirituais funcionam. Deus não fala. E a pessoa sai fora, querendo que todo mundo a veja, querendo que todo mundo elogie. Você quer chegar na escola, no trabalho, todo quer ser o centro de tudo. Coloque Cristo como centro da sua vida e saia do centro. Deixe que Cristo seja visto no seu casamento. Deixe que Cristo seja visto no seu trabalho. Quando houver uma crise, sabe o que as pessoas vão dizer? Chame aquele homem lá, fulano de tal. Chame a fulana de tal, porque com certeza ela vai ter uma oração e uma palavra para nós. Seja uma pessoa conhecida pela vida e não pela estética. Compreende, irmãos? Deixe-me avançar um pouco sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 11,
versículo 3. Texto precioso, irmãos. Esse texto, ele vai dizer para nós exatamente o que aconteceu na queda. Nós vamos poder olhar para esse texto de uma maneira diferente, creio que a partir de hoje. Agora, por outro lado, irmãos, não estou condenando ninguém aqui, porque tem os seus cuidados aí, que faz e tal. Você pode fazer, você quer arrumar o seu nariz? Arruma o seu nariz, tá certo? Quer tirar as bolsas aqui do olho? Tira. Agora, não fique escravo disso, tá certo? Porque tem pessoas vendendo a geladeira, o gás, a casa, o marido chega, cadê a cozinha? Vende de tudo, porque agora quero arrumar a orelha. A orelha está muito feia. Peraí, irmãos. Você quer fazer? Faz, certo? Mas não fique escravo disso, porque a minha amiga fez, ficou linda. É desse jeito que você anda. O seu espelho é o seu amigo, o seu espelho é a sua amiga. Coloque Cristo como espelho da sua vida. E procure cada dia ser conformado à imagem dele. Você vai ficar o homem mais lindo do universo. Você vai ficar a mulher mais linda do universo. Todos os dias você vai sentir um toque do Senhor, mostrando o quanto Ele te ama, e o quanto você é bela, o quanto você é belo para Ele. O que adianta ter um corpo lindo, ser o homem mais bonito, um peito de pombo, coisa mais fantástica do mundo, e não tem nada de vida para falar, só vazia, não acrescenta nada a ninguém. Entra ano, sai ano, você não produziu nada. Que triste, irmãos. É isso que eu quero orientar no Senhor, no temor do Senhor, segundo a palavra, para que, irmãos, nós não sejamos uma igreja doente. Não estou condenando se você quer fazer, se você já fez, se você vai fazer. Faça. Fala com o seu cônjuge, faça. Certo? Mas muito cuidado. Porque existe um porquê estou fazendo. Tá certo? Por que quero fazer? Entende? Muito cuidado. Olha esse texto. Mas receio. Essa palavra receio é phobos, de onde vem a palavra fobia. E por que destaco isso, irmãos? Porque a palavra phobos, segundo aos Coríntios 11:3. Porque essa palavra fobia, ela já descreve o sentimento de Paulo. O temor dele, o medo que ele tinha. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, observe isso. Esse texto, aparentemente pequeno, porém de uma grande profundidade, ele vai dizer para nós exatamente o que aconteceu na queda. Quais foram os seus efeitos? O como da queda é explicado por esse texto. Parece que eu estou exagerando, porém não, irmãos. E Paulo está dizendo aqui, eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo. Que da mesma maneira como Satanás se utilizou da serpente para enganar Eva, olha o que ele diz, assim também, seja corrompida a vossa mente. Eu pergunto para você, aonde ocorreu o primeiro impacto da queda? Onde foi o caminho aberto que Satanás encontrou para levar o homem à queda? Na mente. Foi na mente. A mente é a faculdade mais elevada da nossa alma. Então escute isso. Por isso a consciência, a faculdade mais elevada em nosso espírito, governa a mente. Preste atenção. E aqui Paulo está dizendo algo. Ele diz que quando a mente foi corrompida, a palavra corrompida aqui, você sabe o que significa ela na tradução original? Destruída. A mente foi destruída. Isto é, havia uma conexão e aonde que foi destruída? Vou explicar isso para vocês. Como eu disse, a intuição governa a vontade, porque a intuição é a voz de Deus. A consciência, uma faculdade mais elevada do espírito, que tem toda a realidade espiritual, nos é transmitida pela consciência. E a consciência repassa isso para a mente. E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que foi destruído. Perdeu a conexão. A mente ficou vaga. Agora o homem se tornou
um ególatra. O ego, esse ego agora começa a governar a sua mente, a sua emoção, a sua vontade. Entende, irmãos? Entende? Sério, muito sério. Agora o que ele diz? E se aparte. Então, quando a mente foi destruída, aí o que aconteceu? Houve uma ruptura. Aí ele diz assim, se aparte, porque apartou, rompeu. Ele diz assim, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quero que vocês observem essas duas palavras, simplicidade e pureza. Permita-me voltar aqui sobre a queda e a alma. Quando o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós podemos dizer assim, a alma do homem escolheu, não foi o espírito, não foi pela intuição, foi pela vontade, foi por causa da mente. Então, a vontade, a mente e as emoções trabalham juntas, assim como a intuição, consciência e comunhão no espírito. Então, a vontade, a mente e as emoções trabalharam juntas, compreende? Ela teve vontade, ela permitiu que aquela palavra penetrasse na sua mente. Quando aquela palavra penetrou, quando a serpente disse, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Ora, se Deus disse, irmãos, ninguém tem que questionar no nosso coração o que Deus diz. Ninguém tem que questionar o que Deus diz. Então, a serpente colocou dúvida. Eva começou a raciocinar na sua alma e não no seu espírito. Aí porque Deus sabe, aí vem os raciocínios. Nós vamos estudar depois, segundo os Coríntios 10, como levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. O que ele quer dizer como altivez, sofismas. Tudo isso aconteceu aqui na queda. Então, meus irmãos, o que acontece? É assim que Deus diz, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês conhecerão o bem e o mal. Irmãos, o afã, o anelo pelo conhecimento saltou na mente de Eva. Sua mente teve como uma explosão conhecer o mal, porque eles não conheciam o mal. O que eles conheciam? Só o bem. Só que, irmãos, por detrás de uma verdade satânica existe um caminho de morte. Eles conheceram o mal, porém, muito pior, eles experimentaram o mal. Isso Satanás não te conta. Isso Satanás não te conta. Ele só te mostra uma coisa que a sua alma vai gostar, que as suas emoções vão se satisfazer, que o seu desejo será tomado completamente. Isso ele te conta. E você diz, é bom, isso é maravilhoso, eu quero, porque eu estou sentindo bem. É assim na alma. Mas como seria no espírito? O espírito vai dizer, não. Não. Observe que ele está destruindo em você a palavra de Deus. Ele está destruindo em você a comunhão com Deus. Isso não tem nada a ver com a esfera espiritual na qual você está em Deus. Isso Satanás não contou para ela. Ela raciocinou tudo na periferia da sua alma. E é isso que está acontecendo quando ela comeu, irmãos. Observe que duas coisas ocorreram. Primeiro, quando ela comeu, aconteceram duas coisas. Primeiro, ela perdeu o governo de Deus no seu espírito. Então, irmãos, irmãs, quando nós agimos na alma, quando nós vivemos almáticos, anímicos, nós perdemos o governo de Deus na nossa vida. Aí você vai ver que vira uma obsessão, você quer isso, você quer aquilo, tudo tem que satisfazer o seu ego. Você começa a ser governado por essas coisas periféricas da vida, não que muitas delas não têm importância, tem. Porém, por detrás de muitas coisas que você julga que é importante, esconde armadilhas. Armadilhas. E só na intuição, no discernimento
e na comunhão do Espírito com o teu Espírito, e a consciência dos fatos, de como eles realmente são, porque o Deus que vê, que prevê, que vai adiante de nós, não conhece as coisas, mas a causa e as consequências delas vai dizer na sua consciência, por meio da voz da intuição: isso vai te matar, isso vai destruir sua vida. Mas você não vê, porque você julga tudo conforme a aparência. Você julga tudo segundo o que você sente. Você é uma pessoa amadurecida o suficiente para saber o que deve e o que não deve? Qualquer pessoa que disser que é, tome cuidado. Porque sabemos das nossas fraquezas, é que precisamos gastar tempo em oração com Deus para fazer muitas coisas que são até naturais. Coisas que diz respeito ao nosso dia a dia. Decisões que vamos tomar, porque a decisão aparentemente pode ser boa. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dele é morte. Por quê? Porque eu e você não vemos o final, quem vê o final é Deus. Então Deus vai falar. Mas como que Deus vai falar num espírito que não tem comunhão com Ele? Como Deus vai falar numa intuição que não ouve sua voz, que não se submete? Como Deus vai falar num espírito? Deus não fala na alma, irmãos. Deus fala no espírito, é o espírito que transmite para a alma. Este é o andar do homem espiritual. O espírito transmite para a alma. Então, como Deus vai falar a um espírito que não tem comunhão com Ele? Por isso, irmãos, nós estamos aí entulhados de frustrações. Nós somos muitas vezes tomados de decepções, angústias e tribulações na nossa alma, porque nós não temos entendido a função do nosso espírito no nosso ser. Nós não temos alimentado o espírito, o nosso espírito, com as coisas espirituais. Cuidado, irmãos, aí está. Quando você lê em Hebreus, capítulo 8, não haverá necessidade que ninguém ensine o seu irmão, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Isso significa uma realidade de amadurecimento, de plenitude espiritual. Vamos avançar aqui. Então, primeiro, ela perdeu o governo de Deus no seu espírito. Segundo, o ego. O ego. O ego é o núcleo da nossa personalidade. Eu vou repetir. O ego, que é o núcleo da nossa personalidade. Isto é, o ego, ele exerce controle sobre todo o nosso comportamento. Irmãos, eu teria que gastar muito tempo para falar ainda sobre o ego para vocês. Porque as pessoas ficam brincando com isso, irmãos. Ficam brincando com isso. Você não deveria brincar. Existe gente se matando, irmãos, por causa disso. Existem pessoas destruindo sua vida por causa disso. Destruindo o seu lar por conta disso. Porque não aprendeu ainda que dentro dele tem um ego. Ego é o núcleo da sua alma, da sua personalidade. Então agora, como Adão e Eva desobedeceram, pecaram, espiritualmente ficaram mortos, quem assumiu o controle da vida? Quem? O ego. O ego é o núcleo da nossa personalidade. Passou a governar. Eles perderam o governo de Deus no espírito. Aí agora o ego passou a governar. Então quando Deus diz que o espírito dele não atuará para sempre no homem, porque este homem é carnal, Deus está dizendo, meu espírito nunca vai atuar num homem carnal. O espírito de Deus só atua no homem espiritual. Por isso, irmãos, a ordem de Deus não é um pedido, não, é uma ordem. Está lá em Gálatas 5:16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Podemos simplificar assim: andai no Espírito, e você não será um cristão carnal. Porque um cristão carnal, ele é tão pernicioso e pervertido como qualquer ímpio.
Não adianta, mas o cristão mesmo carnal, ele ainda pode partir o pão. É isso mesmo, irmãos. Um cristão carnal, deliberadamente carnal, ele ainda não discerniu o corpo do Senhor. Tá certo? Eu não estou falando do cristão que erra, que falha, que peca, arrepende. Eu estou falando do carnal. O carnal, ele não teve uma atitude carnal, ele tem um comportamento carnal. A carnalidade é a definição da sua conduta. Tá certo? Eu estou falando desse. Então precisamos abrir a Bíblia e pedir que o Espírito Santo coloque colírio nos nossos olhos, porque o Espírito Santo vai nos mostrar em 1 Coríntios capítulo 11, que aquele que não discerne o corpo do Senhor e come indignamente, será réu, será culpado do corpo do Senhor. Por isso ele diz, examine-se, o homem a si mesmo. Agora, claro que esse autoexame aqui é perigoso. Aqui, esse ponto, nós temos duas linhas. A primeira linha, todo cristão, quando ele se examina na luz do Senhor, ele vê a misericórdia do Senhor. Ele vê o amor do Senhor. Ele tem um caminho de quebrantamento e de rendição. Mas também eu preciso, irmãos, dizer para mim mesmo que o meu problema não está em comer e em beber o cálice. O meu problema, irmãos, é como eu tenho tratado a vida do Espírito Santo na minha vida todos os dias. Não é o problema da mesa, é o problema da minha vida diária. Eu tenho sido um carnal. Eu não tenho traços de alguém que nasceu de novo. O cristão, ou aquele cristão que se autoproclama carnal, que ele sabe que é carnal, ele tem condutas gritantes, pervertidas na sua vida. Ele fica brincando com a sua vida. Ele fica zombando da misericórdia e da graça de Deus. Ele não cresce, ele não ascende. Ele não anda no Espírito. Ele vive anímico. Esse cristão aí, ele tem um problema sério de novo nascimento. Ele não nasceu da água e do Espírito. Ele não busca uma transformação da sua vida. Sabe o que ele é? Ele é Judas no meio do discipulado de Cristo. Ele é como Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, se elas não se arrependerem profundamente e obtiverem o testemunho do novo nascimento, eles vão sucumbir na condenação da sua própria alma. A alma tem que ser salva, irmãos. A alma tem que ser salva. Não é só o espírito é salvo primeiro, depois a salvação vai para a alma. E é um processo. Então não brinque com isso. Se Deus te deu uma oportunidade, permita que Ele salve também a tua alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Só vou citar esse texto. Obtendo o fim da vossa fé. 1 Pedro 9, só para citar. Obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação da nossa alma. Anote esse texto aí para você meditar nele. A salvação da nossa alma. A alma tem que ser salva. Mente tem que ser salva. Nossa vontade tem que ser salva. Nossas emoções precisam ser salvas. Para que nós não nos tornemos cristãos anímicos e, consequentemente, cristãos carnais. Vamos lá, irmãos. Vamos estudar essa palavra simplicidade e também a palavra pureza. Meus irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Quando o homem pecou, foi isso que ele perdeu. Ele perdeu a simplicidade e ele perdeu a pureza. Aparentemente são palavras comuns, mas nós temos que ir a fundo nessas duas palavras, para nós entendermos a tragédia da queda. A tragédia da queda. Perdas que o homem por si só jamais poderia reconquistar. Então, por favor, deixe-me colocar um texto para vocês, para nós entendermos isso aqui. Primeiro, eu quero mostrar algo para vocês. Gênesis 1, 26, um texto muito estudado dentro deste assunto. Gênesis 1, 26. Façamos, disse também Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem. Por favor, irmãos, preste muita atenção. Conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Por favor. Quando você estuda a palavra imagem, escute isso.
Quando você estuda a palavra imagem no Velho Testamento, segundo o original hebraico, você vai encontrar apenas 15 referências. 15 em todo o Velho Testamento. Deixa-me ler o texto que mais aproxima do que quer dizer a expressão imagem, aqui no versículo 26 de Gênesis, capítulo 1. Salmo de número 39, versículo 6. Salmo 39, versículo 6. Está assim: com efeito, passa o homem como uma sombra. Essa palavra sombra. Irmãos, nós sabemos que a língua hebraica, ela é muito profunda, certo? E o que ela tenta transmitir é a ideia. Ela vai nos transmitir a ideia. A palavra sombra significa que a luz veio sobre um objeto e refletiu sobre ela. Compreende? A luz vem sobre o objeto e reflete sobre ela. Deus é a própria luz. Quando Deus criou o homem, o desejo de Deus então era que o homem pudesse ser uma sombra da sua luz. Se nós não entendermos, irmãos, se nós não desmembrarmos a estrutura da revelação dessas palavras, nós nunca vamos saber o como da queda. Nós não vamos saber o que foi que nós perdemos, o que nós obtemos em Cristo Jesus. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, o que Deus está comunicando com isso para mim e para você? Porque a palavra imagem ali é uma sombra. Criou Deus o homem para que ele fosse uma sombra dele. Aqui nós temos um texto que escancara essa palavra. Então significa que Deus nos criou para que a luz da sua vida produzisse em nós uma sombra de Deus. Gaste um segundo pensando nisso, irmãos. Era isso que Deus queria no homem. É que o homem refletisse a luz dele como uma sombra. Porque em Gênesis capítulo 1 e 2, os céus e a terra estão muito próximos, espiritualmente falando. Hoje, irmãos, quando você olha para cima, dá até desânimo. Você não sabe calcular o tanto que é distante os céus da terra. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz. Entende, irmãos? A luz, ela viaja rapidamente, 300 quilômetros por segundo. Ponto. Quando você já imaginou, ela já rompeu. Agora imagine você falar de bilhões de anos-luz. Isso não alcança, nossa mente não alcança. Esses números astronômicos não nos passam pela cabeça. Mas só que tem um porém, irmãos. Quando você lê Hebreus 10, 19, diz que nós podemos entrar no lugar santíssimo. Se cada dia que os cientistas descobrem um lugar mais distante no universo, eles falam de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz. O trono de Deus está muito mais longe do que isso, mas para mim e para você ele está tão perto. Ele está tão perto, irmãos. Enquanto eles gastam anos estudando e fazendo contas que nós nunca imaginamos, irmãos, eu e você podemos chegar nesse lugar mais alto e sentir o frescor da sala do trono de Deus. Como nós podemos, irmãos? Porque Deus criou dentro de nós uma faculdade que se assemelha à sua natureza. Sabe que faculdade é essa? O Espírito. A faculdade que a gente menos cuida. O Espírito. Sabe o que Deus fez, irmãos? Quando Ele criou o homem, Ele colocou essa fagulha dele. Lembra aquele texto que nós vimos semana passada? Os dois. Eclesiastes 3:11, quando diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. E Zacarias 12:1, quando ele fala das 3 dimensões, do universo, da terra e do espírito. Ele coloca o nosso espírito na dimensão da terra e do universo. Ele parte do mais elevado para aquele que é mais pequeno, que é o nosso espírito. Entende, irmãos? Nosso espírito é uma realidade. Um astronauta ateu disse assim para um neurocirurgião: eu não creio em Deus, por uma simples razão. Aí o neurocirurgião cristão disse: por que você não crê? Eu já viajei para o espaço várias vezes e até hoje eu não encontrei Deus. Aí o neurocirurgião disse: então, eu já operei muito cérebro e eu nunca vi um pensamento. Porque, irmãos,
é uma realidade, é uma faculdade espiritual, está aqui dentro de nós, entende? Não é para ninguém ver, não é para ninguém habitar, não, só o Espírito de Deus habita o nosso espírito, e eu sei, você sabe, está aqui na Bíblia, irmãos. Nós lemos em João 10, só em João 10, uma série de textos onde Jesus fala que o Espírito viria para nos habitar para sempre. Deus criou o homem espírito, alma e corpo. E nós não temos entendido isso. O que aconteceu na queda? O homem perdeu, Adão e Eva perderam a pureza e perderam a simplicidade. E aqui nós estamos vendo, irmãos, duas coisas que estão relacionadas a essa pureza e essa simplicidade. A primeira tem a ver com a imagem, com a sombra. Quando Adão e Eva caíram, irmãos, aquela sombra de Deus virou trevas. Eles não refletiam mais a luz de Deus. Você se lembra o que aconteceu com eles? Quando eles caíram, eles fizeram duas coisas. A primeira, se esconderam de trás de folhas de figueira. E a segunda, tiveram medo quando ouviram a voz de Deus. Irmãos, a voz de Deus falava na intuição deles. A voz de Deus habitava eles. Por que agora a voz de Deus causou temor? Porque perdeu a conexão do espírito com a alma. A voz de Deus soou algo estranho e amedrontador. Como é possível isso, irmãos? Se na virada do dia, todos os dias, eles se encontravam com aquela voz. Eu estudei com vocês isso num dos primeiros estudos, quando a gente examinou esse texto em Gênesis, que a palavra ali tem a ver com a voz, tem a ver com a face, tem a ver com a presença de Deus. Três coisas: voz, face e presença. Estava ali no Éden com eles. E agora aquela voz, aquela face, aquela presença, faz uma pergunta assim: Adão, aonde estás? Deus nunca havia perguntado para Adão aonde ele estava, porque Deus sabia aonde ele estava, era Adão que não sabia aonde Deus estava. Não foi Deus que perdeu Adão, foi Adão que perdeu Deus. Isso é a queda, irmãos. Não era o estado de Adão, era o nosso estado também. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como ele, por causa dele. E nós carregamos toda a sua genética da queda. Vou dizer isso mais uma vez: nós carregamos toda a genética da queda. Tudo que Adão perdeu, nós já nascemos perdidos nele, por causa dele. E não foi você que encontrou Deus, foi Deus que te encontrou. Deus que te encontrou. Foi a voz dele que um dia penetrou aí, te ressuscitou lá no seu espírito. Então veja bem, a palavra semelhança, imagem e semelhança, essa palavra ocorre 22 vezes em todo o Velho Testamento. A melhor exposição desta palavra está no livro do profeta Ezequiel, ocorre 8 vezes, semelhança. Deixe-me citar um texto apenas. Como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Irmãos, eu sei que eu vou dar uma viajada aqui, vocês vão pensar, pronto, delirou de vez. Mas olha, irmãos, quando eu li esse texto, e você sabe que ele está falando do arco-íris, esse sinal tão lindo e tão belo que Satanás perverteu na nossa sociedade, se tornou o símbolo do homossexualismo, lesbianismo, dessa coisa maligna, satânica, que é a própria natureza de Satanás. Mas você sabe o que está dizendo esse texto? Então eu vou fazer aqui uma interpretação contemplativa e ninguém vai poder me proibir. Então se vocês acharem que eu estou delirando, vocês podem achar, mas não vão me proibir de fazer uma interpretação contemplativa, porque é assim que os eruditos no passado faziam. Quando eu junto esse texto aqui, de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, com Gênesis 1, 26, para interpretar a palavra semelhança, e aqui eu vou adicionar mais um texto para ficar mais belo ainda. Salmo de número 8, versículos 4 e 5, diz assim: quem é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o vestistes. Quem é o homem para que dele te lembre, e o filho do homem para que o visites.
Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Agora preste atenção. De glória, porque essa palavra está muito latente na minha mente. E de honra, o coroastes. Essa palavra coroastes aqui, irmãos, ela simplesmente foi um acréscimo dos tradutores para colocar mais impacto na palavra. Porque a palavra mesmo é vestir. Então, deixe-me traduzir essa palavra semelhança com esses textos. Então, ele está dizendo aqui, irmãos, esta aparência aqui era como um arco-íris. A glória do Senhor fluía como um arco-íris, com aquelas 7 cores que mostra o infinito, que mostra a plenitude máxima da beleza, da harmonia da criação. Estão entendendo? Então, quando você pega Salmo de número 8, versículo 4, e você vê que Deus criou o homem e o vestiu de honra, glória, pureza e simplicidade, imagem e semelhança. Eram, irmãos, como a aparência do homem, era como se a glória de Deus incidisse sobre ele, e como se ele estivesse em volta num lindo arco-íris, de beleza e harmonia infinita. De maneira, irmãos, que quando eles pecaram, sabe o que eles fizeram? Eles foram se esconder de trás de folhas de figueira, porque aquela aparência de glória, com aquelas 7 cores que mostram a beleza do infinito, eles perderam, e eles ficaram como que opacos. Foi isso que o homem perdeu, irmãos. Esta é a tragédia da queda, e é por isso que Paulo está dizendo, eu tenho medo que isso aconteça com vocês. Eu tenho medo porque foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Justamente, irmãos, o que aconteceu com eles é o que pode acontecer com vocês. Deixe-me agora, irmãos, terminar, eu quero só ler. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Esses textos, eles vão descrever o que aconteceu, o que realmente aconteceu com o homem por causa da queda. Então vamos ler devagar. Efésios 4, a partir do 17 até o 20. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis. Enquanto em Gálatas 5,16 ele diz, andai no Espírito, aqui ele está dizendo, não andeis. Não andeis. Como não devemos andar? Como andam os gentios. Gentios aqui é uma descrição dos ímpios. Na vaidade dos seus pensamentos. A palavra vaidade aqui, irmãos, fala de algo vazio, inútil, como bolha de sabão. Muito bonitinho, mas quando você pipoca não tem mais nada, desaparece. Então, quando o homem caiu, os seus pensamentos se tornaram só vaidades, coisas inúteis, fúteis. Tudo que ele pensa, tudo que ele sente, tudo que ele busca é para satisfazer o seu ego, porque ele perdeu a vida no Espírito. Ele não é mais um templo de Deus. Ele não se preocupa em adornar esse templo. Ele preocupa em adornar essa carne para o seu ego. Versículo 18, obscurecidos, a palavra aqui é coberto de trevas. Quando Adão e Eva caíram, suas mentes, seus pensamentos ficaram cobertos de trevas. Trevas. Obscurecidos de entendimento. Então, o que significa? Os seus entendimentos, pensamentos se tornaram trevas. E aí, consequentemente, olha a palavra, alheios. Essa palavra é distanciar. Distanciar, alienar. O homem ficou distante de Deus. Por que Deus foi buscar o homem? Porque agora se distanciou, se perdeu. Deus sabia onde ele estava? Sabia. Deus sabia como ele estava? Sabia. E por que Deus disse, Adão, aonde estás? Entende? É porque Adão não sabia onde Deus estava. Porque agora Adão estava perdido e não Deus. É isso que esse texto vai dizer. Trevas nos pensamentos. Aí perdeu a conexão, alienado de Deus, a vida de Deus. Por causa da ignorância. A palavra ignorância aqui é agnoia no grego. Falta do conhecimento. Falta do conhecimento. O homem perdeu o conhecimento de Deus por causa da experiência, que agora ele não tem mais. Ignorância em que vivem pela dureza, a palavra dureza aqui é poroses. Poroses. Isso significa que um calo, uma calosidade, começou a revestir a sua mente, seus sentimentos.
Estão vendo aí? Essa palavra também, poroses, ela define um bloqueio mental. Na queda, a nossa mente sofreu um bloqueio mental. O homem, com a sua própria mente, é incapaz de experimentar Deus. Não é a mente que experimenta Deus, é a consciência que leva a mente à experiência com Deus. Sem a consciência, a mente só vai ter experiência religiosa e nunca realidade espiritual. Compreende, irmãos? Eu estou terminando. Aí diz, poroses, bloqueio, falta da capacidade do discernimento mental, percepção destruída, tudo isso aconteceu. Versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis, isto é, perdido nos seus sentimentos. O homem ficou perdido nos seus sentimentos, apático. Se entregar à dissolução, sabe o que é isso? Luxúria desenfreada. Aí, irmão, se nós fôssemos gastar tempo só com essa porção aqui, seria uma manhã toda, só para a gente mostrar na Bíblia esses pecados, o que aconteceu com a mente, e o que, irmãos, pode ainda estar nos dominando. Nós temos que ler isso aqui, não é olhando a vida do outro, não. Nós temos que ler esses textos aqui e ver se alguma dessas palavras, dessas frases, estão presentes na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Aí diz, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora, olha o versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aí nós vamos pegar esse texto e voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Purezas e devidas a Cristo. E permita-me colocar mais um texto. Gênesis 1, 27. Diz assim, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Você vê aqui que a expressão está no singular, sua imagem. Se você ler 2 Coríntios 4, 4. Se você ler Hebreus 1, 3, você vai saber que Cristo é a imagem de Deus. O homem foi criado a esta imagem. E quando o homem caiu, ele perdeu esta pureza, essa honra, essa glória, essa imagem, essa semelhança, essa simplicidade devidas a Cristo. Irmãos, eu vou mais longe. A criação do homem foi algo tão singular. É como se Deus criasse o homem olhando para o seu filho. E da onde que eu tiro essa ideia? Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Escolheu nele. Outro texto, 2:10, Efésios 2:10. Somos feitura, a palavra poema, dele. Então, juntando isso aqui, qual a conclusão que eu chego, irmãos? Que nós fomos criados de uma maneira tão singular, porém o pecado destruiu tudo. Tudo isso foi destruído. Esse poema de Deus. Mas agora, irmãos, Cristo, deixe-me ler aqui algo maravilhoso para você. Cristo, ele veio restaurar todas as coisas. Ainda nesse capítulo 4 de Efésios, olhe, por favor, o versículo 22 a seguir. No sentido que, quanto ao trato passado, vida adâmica, queda, vos despojeis do velho homem. O que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. O homem natural, o primeiro homem, despoje. Isso acontece na mente, não é no corpo, não. O corpo só reflete a mente. E a mente tem que refletir o espírito. Se a mente reflete a consciência, então, naturalmente, o nosso corpo terá um impacto positivo. Então, o que ele diz aqui? Despojeis, tire essa roupa velha de Adão, essa roupagem velha da carnalidade. É isso que está dizendo. Aí diz assim, que se corrompe segundo a concupiscência do engano que habita na lei do pecado no nosso corpo. E ele diz mais, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Se nós não tivermos uma renovação na mente, e a única forma de nós renovarmos a mente é deixar
que a vida do Espírito governe o nosso espírito, irmãos. Aí, observe mais, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Aqui, irmãos, nós voltamos para Gênesis 1, 26 e 27, ele está falando disso. O homem criado segundo Deus é aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus. Foi este homem, foi assim que fomos criados. Portanto, nos perdemos porque nascemos já com essa natureza do velho homem. Porém, agora nós podemos despojar dessa velha natureza e voltar à natureza onde nós estamos sendo transformados, conformados e glorificados pela vida de Cristo Jesus. Que lindo é isso, irmãos. Ele diz, vos revistais o novo homem, criado em Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, se vocês pensam, avivamento, se vocês pensam em ter uma vida cristã triunfante, se você pensa em viver a vida cristã nos lugares celestiais, sem isso aqui, esquece, é teoria. Vocês vão ficar patinando na maionese aí o resto da vida, imaturos, com a mente obscurecida, com o coração cheio de calo, endurecido, petrificado. Mas o Senhor nos diz, tira essa roupagem velha, tira essa roupagem velha. Esse despojar do velho homem, irmãos, é a transformação da nossa mente. Precisamos ser revestidos de Cristo. Vamos parar de ficar fazendo oração tola. Vamos fazer as orações, aquelas orações em comunhão com Deus, a oração que Deus quer ouvir de nós. Oração onde nós temos coragem de dizer, Senhor, eu tenho sido um velho Adão, por dentro e por fora. Adão me domina, os desejos de Adão governam a minha mente. Senhor, eu quero renunciar a isso hoje, em nome do Teu Filho Jesus. Então não fica aí, Senhor, quebranta-me. Ai, Senhor, quebranta-me. Para com essa baboseira. Seja sincero, seja honesto com você mesmo, que você está fazendo essa oração tem 30 anos, 10 anos, 15 anos, e você nunca saiu do lugar. Sonda o seu coração na luz do Senhor. Quantas orações nós temos feito aí, muitos anos, irmãos, isso é só blá, blá, blá. Nós precisamos agora orar e dizer, Deus, em mim, Senhor, há um profundo engano de mentira, porque Deus não se deixa levar por mentira, Deus é a verdade. Isso significa que toda mentira, todo disfarce, toda dissimulação, quando se aproxima de Deus, desaparece, porque nele não há sombra de dúvida nem de engano. Então, irmãos, não adianta, quando você chega diante de Deus, você fica desnudo. Desnudo. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Que chegou a hora para nós aqui, esta igreja em Goiânia, olharmos face a face com Deus na comunhão da oração e dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Eu não tenho como correr do Teu Espírito. Eu não tenho como fugir do Teu Espírito. Estou aqui exposto, Senhor. Renova dentro de mim um espírito reto. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito correto. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. No próximo estudo nós vamos examinar o Salmo de número 51. Ver tudo isso aqui na experiência de Davi. E como nós precisamos pedir que o Senhor investigue nossa vida e nos exponha, porque nós estamos brincando com a nossa vida. Estamos brincando com a nossa alma. Oh, irmãos, eu creio que esse é o mais sublime desejo de Deus para nós hoje, nessa manhã. É que a sua palavra esteja trabalhando dentro de nós. E que nós estejamos tendo luz, percebendo com toda clareza os nossos enganos, as hipocrisias da nossa vida de oração, da nossa vida cristã, os disfarces que nós usamos, enquanto na prática não somos homens e nem mulheres transformados. A nossa mente tem sido conformada a este mundo. Que esta seja uma manhã de grande libertação para todos nós. Que hoje haja um novo começo de Deus com você. Com você. Sabe aquela reconciliação conjugal, quando você colocou tudo na mesa, o outro colocou tudo na mesa, aí um olha para o outro e disse, nós vamos agora caminhar até o fim juntos, que seja essa reconciliação entre você e Deus nessa manhã. Isso vai ser muito claro e prático pela oração que você fizer para Ele. E como você vai colocar isso diante dEle nesta hora. Pode ser uma oração simples, pode ser
apenas um homem falando essa palavra, mas a minha grande expectativa é que entre você e Deus tenha sido Ele mesmo falando a você. Tenha sido Ele mesmo falando ao teu coração. Que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, somos tão gratos a Ti, Senhor. Tão gratos. Porque todos aqueles que conhecem a vida e o poder da Tua palavra, e que tem o Teu Espírito habitando dentro deles, sabe o quanto esta palavra é urgente para nós. O quanto nós necessitamos desta palavra em nossa vida. Venha, Senhor, nesta hora, e fale a cada pessoa neste lugar. Que esta manhã seja uma manhã de restauração, de reconciliação contigo. Seja uma manhã de libertação para aqueles que têm brincado com a sua alma e não percebem que a sua alma está perdida. Quantos de nós aqui, Senhor, temos uma alma perdida ainda, nossa alma não tem sido salva? Senhor, nos ajude. Senhor, nós te pedimos agora em nome de Jesus, nos ajude. Que aquele medo de Paulo possa constranger o nosso coração, Senhor, por ver o zelo do Senhor na vida do teu servo, saber as consequências drásticas da queda, e a grande influência e impacto que isso tem na nossa vida hoje, na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. O que a queda provocou, nós perdemos, Senhor, toda aquela glória da beleza, da harmonia indescritível da criação, onde a Tua glória refletia sobre a nossa vida como uma sombra de Ti. Nós éramos uma sombra Tua, Senhor, era para nós sermos uma sombra Tua nessa terra. Nós temos perdido isso, Senhor. Restaura, Senhor, nossa vida. Restaura o Teu povo nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos no grande nome do Teu Filho. Restaura, Senhor. Restaura. Há muitos doentes, há muitos fracos, há muitos que espiritualmente estão dormindo, Senhor, porque a alma governa, porque a alma domina, Senhor. O que eles sentem, o que eles pensam, o que eles querem, é o governo do ego, Senhor. Liberta esse homem ególatra, essa mulher ególatra. Liberta, Senhor. Liberta, eu te peço. Juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs nessa manhã, eu te peço, liberta nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Restaura o Teu governo no nosso espírito, Senhor. Restaura o Teu governo na intuição, na consciência, na comunhão do nosso espírito, Senhor. Restaura, Senhor. Este é o clamor que fazemos agora, no nome do Teu sagrado Filho. Amém, Senhor.